Oi pessoal, tudo bem? Olha só, trago novas. Trago uma novidade muito importante numa afirmação. Uma afirmação que foi feita pelo linguista Steven Pinker. E ele disse assim, que nós, inclusive ele escreveu um livro a respeito, pessoal. Ele diz que nós estamos caminhando, nós, a humanidade, estamos caminhando para um tempo de paz, embora isso não pareça verdade. Guarda essa afirmação, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer referência a ela para você elaborar suas ideias a respeito. Afinal de contas, a nossa proposição aqui é dar informação para você, mas para que você possa transformar, possa exercer sua criticidade, sua autoleitura a respeito dessas informações e transformar num discurso próprio, autoral, não é verdade? Então vamos lá. A partir e com base nessa afirmação, o mundo, a humanidade, está caminhando para um processo de pacificação, embora isso não pareça verdade. Nós vamos trabalhar com um elemento, com uma informação muito importante para o ano de 2016. Uma informação que parte aqui da América Latina, mas que tem repercussões, que tem consequências mundiais, pessoal. Parte aqui da América Latina, por quê? Porque olha só, nós tivemos aí a concessão do Prêmio Nobel da Paz para o Juan Manuel Santos, o presidente, atual presidente da Colômbia. E por que ele recebeu esse Prêmio Nobel, pessoal? Pela sua negociação com as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, com as quais o governo colombiano, ou a Colômbia instituída de maneira geral, estava em guerra, estava em guerrilha há mais de 50 anos, há precisamente 52 anos. É mais de meio século, gente. E olha só, quais são os números conservadores desse conflito contínuo e permanente? Números conservadores. O que quer dizer isso, hein? Bom, vamos lá, vamos aos números. Eu já digo o que esse adjetivo conservadores quer dizer em relação aos números. Números conservadores. Em torno de 8 milhões de pessoas foram deslocadas de alguma maneira dos lugares onde viviam na Colômbia para outros dentro do próprio país ou fora dele ao longo desses 50 anos. Mais ou menos 300 mil pessoas desaparecidas, seja porque foram mortas, sequestradas e posteriormente mortas pela guerrilha, seja porque crianças e adolescentes, principalmente, foram cooptados pela guerrilha, quer dizer, foram sequestrados, raptados e depois transformados em lutadores da guerrilha, em participantes do processo. Esses números, gente, trazem hoje um conjunto de reflexos na população de vítimas diretas e indiretas e que tem principalmente muito medo ou muito resguardo em aceitar um tratado de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Vamos lá. Esses números são conservadores, gente. Por quê? Porque quando a gente fala isso, quando a gente usa esse adjetivo, dizer que uma estatística, que uma estimativa, que um número é conservador, significa dizer que ele pode ser muito maior, que a sua expressão pode ser muito maior do que aquela de que há registro, né? Então, por isso se trata aí de um conjunto de números conservadores, que podem ter uma estimativa muito maior. Bem, o que nós temos em evidência neste ano? Temos em evidência aí a submissão de um tratado de 297 páginas, que rege os termos do acordo de paz para pôr fim a essa guerrilha de 52 anos, entre as FARC e o governo colombiano. O que acontece? Esse tratado foi submetido no dia 2 de outubro, ele foi assinado no dia 26 de setembro, pelo presidente Juan Manuel Santos e o Rodrigo Londoño, cujo nome de guerrilha é Timochenko, que é o representante das FARC. Esse tratado foi assinado em 26/9 e posto à consulta popular em 2 de outubro. Em 2 de outubro, os eleitores colombianos foram chamados, foram convidados aí às urnas para aprovar ou reprovar esse tratado.
O que acontecia? As estatísticas, as pesquisas diziam que a aprovação se daria, sim, por em torno de 60% dos votos válidos, dos votos dizendo que sim, que aprovavam o tratado. O que aconteceu de fato, pessoal, é que como a votação não era obrigatória, era facultativa, mais de 60% dos habilitados a votar, dos eleitores habilitados a votar na Colômbia, não compareceram às urnas. E dos que compareceram, 50,2% votaram contra o tratado, ou seja, reprovaram. Isso foi considerado assim uma derrota para as negociações estabelecidas aí arduamente pelo governo colombiano, pelo Juan Manuel Santos, pelo presidente, de maneira direta, de maneira pessoal, né? Então, isso foi considerado uma derrota. No entanto, gente, os analistas dizem que esse processo de pacificação é um processo que não tem volta. Então, não há como pensar que porque a população reprovou esse tratado, a situação vai voltar a ser como era antes, a guerrilha vai voltar a se instituir, a se estabelecer. A ideia, depois dessa reprovação, é de que haja aí maiores conversas, maiores discussões e principalmente algumas mexidas circunstanciais no texto para atender aos principais pedidos da população. Bom, gente, um dos pontos mais importantes aí que a população se sentiu muito vítima ainda, muito assim, sofrida, né, para aceitar, é, por exemplo, o fato de as Farc poderem se tornar um partido político que ganhe cadeiras no parlamento colombiano. Então isso precisa ser discutido ainda de maneira mais intensa com a população, porque há aí um propósito, sim, do governo, com certeza, mas há um problema aí da aceitação nessas feridas que ainda estão muito abertas na população de maneira geral. Imagine só, pessoal, mais de 300 mil desaparecidos, ou em torno de, em números conservadores, é algo que deixa feridas nas famílias e nas pessoas próximas muito profundas, não é verdade? E o que mais nós temos aí de importante também para levar em consideração é o tipo de penalidade estabelecida, né? Haveria um conjunto de penas aí para crimes considerados crimes hediondos e uma série de questões aí que a população não se sentiu atendida. Bom, um dos pontos, claro, pessoal, que não deixa de vir à tona, né, é a ideia de se isso seria uma justiça ou uma vingança. Agora, como a linha é muito tênue entre as duas situações, quando nós analisamos isso de maneira subjetiva, então esse é um ponto que não dá para ter um lado só defendido, né? Bem, o que nós temos de muito importante aí é prestar atenção na simbologia, gente, e como é que ela poderia ser usada como analogia, inclusive por nós, em outras discussões. Olha só, ao assinar esse tratado, o fizeram o Timochenko, então o chefe da guerrilha das Farc, o líder hoje, e o Juan Manuel Santos, presidente da Colômbia, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2016, assinaram com uma caneta que simulava, ela tinha o formato, lá em 26 de setembro, ela tinha o formato de uma cápsula de bala. Só que ao contrário de portar dentro de si o teor que se esperaria, né, uma bala de fato, não, ela portava um tubo de caneta, né? E que tem uma simbologia muito forte, isso por quê? Porque é trocar a força bruta, a violência, pela racionalidade, pela intelectualidade. É sair do campo de batalha para o campo das ideias. Então é um poder simbólico muito forte, muito evidente aí, que não dá para deixar de ser levado em consideração por nós, né? O que mais nós temos aí que circunda essa relação, gente, de muito importante? Olha só, eu vou falar um nome para você e você vai buscar elementos, referências, historiografia, biografia, imagens que retratem essa situação. Olha só, Fernando Botero é um artista colombiano contemporâneo que representa, por intermédio das suas telas, uma série de situações históricas da Colômbia.
e da Colômbia contemporânea. Não poderia deixar de ser, gente, a representação da violência é muito forte, da violência gerida aí e desencadeada pelo narcotráfico. Uma das telas mais simbólicas, mais emblemáticas do Fernando Botero é uma tela em que ele representa, sim, o colombiano Pablo Escobar fugindo pelo telhado naquela cena que se tornou simbólica da captura e morte dele pela polícia no início dos anos 90. O que nós temos aí, além dessa tela simbólica, no acervo do Botero, é uma série de outras situações marcadas, gente, por conflitos, por terra, por justamente narcotráfico e de violência, assim, de uma maneira generalizada que graçava na Colômbia dos anos 80. Tivemos revitalização, projeto de revitalização em Medellín e Bogotá, principalmente, dos anos 90 para cá, e essas cidades hoje funcionam como cidades modelo de revitalização pós-comando de narcotráfico. E talvez seja justamente esse processo que se deu em Bogotá e Medellín e nos arredores que possa ter desencadeado aí essa também transformação das relações entre as Farc e o poder institucional, entre as Farc e o governo. Afinal de contas, eles trouxeram à tona que há 4 anos negociavam fortemente a Constituição, a elaboração desse documento, desse tratado que foi submetido à votação popular, e há pelo menos 8 anos os contatos haviam começado. O que é interessante também perceber, gente, olha só, quem tinha começado esses contatos era o próprio Juan Manuel Santos, presidente hoje da Colômbia, quando era ministro da Defesa do Álvaro Uribe, o ex-presidente da Colômbia. E o interessante é que a maneira de conduzir as negociações, inclusive, entre outras situações, promoveu uma ruptura de relação entre os dois e eles eram, inclusive, na consulta popular, ao documento colocado aí para votação, eles eram forças contrárias. O Álvaro Uribe apoiava o não e o Juan Manuel Santos, claro, que foi o idealizador e quem deu sequência aí ao propósito, apoiava o sim. O que acontece? A referência aí com o fim da votação, eles voltam a conversar, eles voltam a discutir pontos que ficaram obscuros ou que não atenderam a população e que eles sentiram que de fato não haveria aprovação aí, mesmo com uma segunda submissão do documento à votação. Bem, no começo da nossa conversa eu dizia, olha só, eu fiz a afirmação do Steven Pinker, né, dizendo, olha, ele diz que parece que não é verdade, mas nós, humanidade, estamos caminhando para um processo de pacificação, para um processo de tempos de paz. Essa é a afirmação, ok? Agora vamos fazer o seguinte, com base no que nós conversamos aqui, nas informações, nas ideias, na pincelada aqui e acolá que eu dei para você sobre os exemplos relacionados à Colômbia, que tal você se propor a elaborar uma argumentação, uma defesa de ponto de vista, em que você aceite essa afirmação como verdadeira e comprove com exemplos, argumentos, ideias, referências, ou em que você queira refutar essa afirmação do Steven Pinker, dizendo, não é só que não parece, nós não estamos caminhando. Por isso e por aquilo. Gente, é uma maneira muito interessante de se apropriar dessas informações todas que a gente vai discutindo, desse turbilhão, desse emaranhado, dessas ramificações, desses intertextos e saber trabalhar com isso de maneira autoral e autônoma, de maneira própria, ok? Então é minha sugestão. Mais ainda, pessoal, vamos lá. Minha sugestão de ponto de partida é essa afirmação. Aí você escolhe, vai confirmá-la ou vai refutá-la? É com você, né? Mas não deixe de usar esses exemplos que nós estamos conversando aqui para elaborar a sua análise, a sua argumentação, a sua tarefa. Agora, olha só, outro ponto importante que a gente não pode deixar de considerar ao compor essa nossa argumentação, essa nossa elaboração, é assim,
Vamos fazer comparativos, que tal? Será que já houve outros momentos no presente, né, ou num passado bem recente, em que governos tiveram de negociar com grupos terroristas, por exemplo, tiveram de estabelecer negociação com guerrilhas, tiveram de, enfim, fazer tratados, promover publicamente algum tipo de evidência de que o conflito estava se desfazendo? Que tal? Gente, isso é uma maneira muito importante também de buscar elementos de um passado recente para compor o nosso trabalho, né? Para perceber assim, olha, isso não é a primeira vez que acontece, possivelmente não será a última, e nós esperamos, claro, que isso dê muito certo, funcione, e a expectativa, creio eu, é sim, para que nós estejamos caminhando por um processo de paz. Mas a gente pode fazer as ressalvas, não é verdade? Então, tá aí, ó, desafio lançado para você. Elabora a sua argumentação, vai lá. Estamos caminhando para um processo de pacificação, mas não parece? Ou não estamos coisa nenhuma? É com você, bom trabalho, bons estudos. Já já nos vemos em outro desafio, em outra discussão com base em fatos atuais.